Bom, meu nome é Vorney, tá? Eu sou da DAC, da área de informática da DAC, tá? E eu vou começar essa apresentação, né, falando que eu fiz parte da primeira turma que teve de KVM do curso da FPU, né? Então, foi meio assim, baseado nisso daí, que tudo surgiu. E a gente vai falar... Eu tenho que apontar para cá. E aí, não passou? Do meio que eu estou apertando. Esse aqui? Ah, então beleza. Bom, pessoal... bom, vou falar um pouquinho do dia a dia de trabalho, tá? Como que é o dia a dia de trabalho de todo mundo. A gente sabe que, eu vou falar sobre virtualização, não é um assunto, sim, novo, é um assunto até já bem famigerado aí, bem até, assim, foi bem falado e tal, mas eu acho que o importante aqui, que a gente vai ver, é assim, as decisões que às vezes a gente vai ter que tomar. Então, dia a dia nosso de trabalho, eu não sei se está dando para ver legal, daqui eu não vejo legal, não sei se para vocês está bom aí, mas... bom, a gente está meio assim, né, meio que desviando de bala. Às vezes a gente está assim, puxa, sempre aquele dia corrido, massacrante, a gente tem que tomar, assim, e aí, vamos trabalhar, e a gente tem que estar tomando bastante decisões aí. E, normalmente, a gente se pega com isso, né? A gente tem que fazer, às vezes, assim, um trabalho que ele, além de grande, né? A gente tem que fazer, às vezes, o dobro, né? Do serviço na metade do tempo. Que nem eu falo, assim, tem uma historinha do Vida de Programador, que o chefe do cara chega para ele e fala assim, quanto tempo você vai fazer esse projeto? Quanto tempo você leva? Às vezes ele pergunta. E o cara responde assim, eu levo 4 meses para fazer. Aí ele fala, não, 4 meses não dá, tem que fazer em 2. Daí o cara fala, bom, então você já sabe que vai atrasar 2 aí, né? E é mais ou menos isso. Às vezes a gente a gente é forçado, não às vezes só pelo trabalho mesmo. Poxa, aparece um problema, a gente tem que apagar aquele incêndio na hora, né? E tem algumas perguntas que a gente tem que responder nesse caso, assim, para a gente mesmo. E aí, eu vou virtualizar ou não? Melhor eu falar para o cara, compra um servidor lá que eu vou instalo aquilo que eu já sei, né? Aí você sabe que aquilo leva um tempo e o cara precisa disso para ontem. Não é simples, às vezes ele sabe que é simples. E aí tem um monte de perguntas que a gente começa a fazer. Tipo assim, é manutenção disso aí, né? Quem vai gerenciar? É simples, é rápido, né? Quem que a gente vai atender? E também, às vezes, a gente não pensa, a gente só pensa no agora, no atender ali, e não pensa, às vezes, no futuro. Como é que vai evoluir isso? Às vezes, a pessoa ela pediu uma coisa para você porque ela tem uma ideia de evoluir aquilo. E aí, quando você atende ela, vem essa evolução, e aí você, agora não dá, porque você não tinha dito isso para mim, às vezes, antes, eu resolvi o problema. Então, essas coisas sempre que... e aí vem, mas não dá para migrar, agora saiu, não é mais o Axis que funciona, é outro banco de dados. Poxa, e como é que a gente trabalha com isso, né? Claro que a gente sempre decide tudo com bastante tempo, né? Sem pressão nenhuma. E aqui eu tenho já uma carinha aqui de quem que a gente vai falar, que é esse cara que é o Virt Manager. Que nem eu falei, a gente está... para conversar sobre uma coisa já bem falada, mas talvez eu acho que esse cara passou em branco. E esse cara talvez seja a grande sacadinha dessa parte da virtualização nossa aqui, tá? Que é o Virt Manager. Podem ver que é uma telinha aqui gráfica, né? Mas a gente vai chegar aí em algumas coisas. E quando a gente sai para procurar a solução, nossa, o que a gente encontra lá? Enquanto o pessoal, mais ou menos assim, não sei se está dando para ver aí, mas nessa parte aqui do filme Matrix, aqui, o cara está defendendo um canto dele, né? Todo mundo, a gente começa a ver muito
falar, não, usa o VMware, usa o Hyper-V, né? E às vezes até a gente acaba encontrando algumas soluções meio erradas aí, né? Que de repente não vão atender, tá, virtualiza uma máquina, mas aí você, chega mais um, deu certo aquela, põe mais 20. Pô, e aí, aguenta ou não? Então, quando a gente sai para tomar essas decisões, que é complicado, né? E essa decisão tem que ser muito rápida, tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, que eu tô falando, é para procurar a solução. Nossa, o que a gente encontra lá? Enquanto o pessoal mais ou menos assim, não sei se está dando para ver aí, mas nessa parte aqui do filme Matrix aqui, o cara está defendendo um canto dele, né? Todo mundo, a gente começa a ver muito, falar, não, usa o VMware, usa o Hyper-V, né? E às vezes até a gente acaba encontrando algumas soluções meio erradas aí, né? Que de repente não vão atender, tá, virtualiza uma máquina, mas aí você, chega mais um, deu certo aquela, põe mais 20. Pô, e aí, aguenta ou não? Então, quando a gente sai para tomar essas decisões, que é complicado, né? E essa decisão tem que ser muito rápida, tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, que eu tô falando do Virt Manager, tá? A gente está com essas 10 máquinas aqui ou mais, que elas estão atendendo um público nosso, tá? Que está estou conectado ao servidor, tá? Que chama DAC 1, e aqui é o host 2, que está lá no prédio da DAC. E aqui a gente tem também 8 máquinas aqui em produção, tá? Elas estão em produção já. E essas perguntas realmente, assim, e aí, será que vai atender ou não? E que nem eu disse, tudo isso começou assim numa conversa ali no laboratório, de corredor, né? Conversa de corredor, no café. O Eliel veio falar comigo, e aí, Vanel, estou pensando em fazer isso, só que, e aí, custa 30 mil uma licença, vou pegar isso, essa solução ou não, isso às vezes inviabiliza o projeto. E a gente acabou tomando assim, uma decisão, que nem eu falei, na conversa, ele até me ouviu e foi quem decidiu, então falou, não, vamos pegar isso aí, vamos fazer desse jeito. Aqui tem umas perguntinhas, né, que é para quando, né, vai para a produção apenas, então tem suporte, de fato a gente usa esse suporte, a gente ficou muito preocupado, porque a gente começou a seguir algumas vertentes, mas falou, cara, se a gente for por esse caminho, a gente pode inviabilizar o projeto. E a gente começou a pensar, não, mas espera aí, você não vai ter suporte, mas realmente a gente vai precisar do suporte de fato, né, então quanto isso vai custar para a gente? E quando a gente chegou na solução, a gente ficou mais ou menos com essa cara aqui, ó, que é no momento em que o Neo precisa pular do... Eu gosto muito de Matrix. O Neo precisa pular do prédio. E ele faz assim, o cara pulou do prédio ali, ele fica meio sem saber... E aí, será que eu consigo ou não? E a gente viu essa solução, a nossa KVM, mais QEMU, mais, sabe, um negócio meio tentando integrar. E aí foi a hora que eu falei, olha, eu tenho usado bastante esse cara e... também fiz o curso, e falei assim, e uma coisa legal, que se a gente for clusterizar no futuro, é possível. Falei, então a gente estava bem amparado, assim, para o que a gente ia fazer. Mas essa hora é um negócio bem legal, que nessa parte do filme é aquela hora que ele vai para o lado do prédio, e a pessoa fala, todo mundo cai na primeira vez. E realmente o Neo cai. Então, tem aqui essa parte aqui do bem-vindo ao deserto do real, que é o quê? A gente chegou, putz, tem comando para fazer, eu sei como é, né, aquele -R, P, depois, né, bota um pipe agora, grep, nossa, já começamos daquela estrada, será que vai, será que não vai? Mas aí a gente buscou outras soluções aí, tá, que a gente começou, dá para conectar lá remotamente no servidor, né, para a gente poder fazer as coisas usando a parte gráfica, né? Então a gente falou, dá para tocar. E a gente começou a tocar esse projeto aí, né? Só que já encontrou uma dificuldade aqui, que foi bem no momento em que a gente falou, a gente precisa fazer backup, precisa fazer não sei o quê. E uma das coisas que a gente foi buscar foi a autonomia da coisa. Por quê? Porque a gente precisava, por isso que não dava às vezes para usar, mas já existe outras soluções aqui dentro da Unicamp, que o pessoal usa e tudo.
Mas não, a gente precisava dessa autonomia, isso era um fator fundamental para a gente. E a gente bateu um problema aqui, que foi justamente na hora de o servidor host conversar com as máquinas virtuais. Isso não funcionou. E a gente ficou bem frustrado, porque, mas funciona não, mas precisa de IP válido. E aí a gente foi buscar essa solução. Lógico que foi lá para o comando, né? Não deu para fazer com as coisas bem feitinhas. Outras coisas também foram essa parte na virtualização aqui, se vocês puderem ver aqui nessa imagem, a gente tinha acesso a todos os periféricos fisicamente. Tá? Fisicamente, assim, na verdade, da parte virtualizada, mas a gente conseguia mexer na parte física da coisa, aí, como placas e processadores, determinar isso daí. Né? Bom, aí deu certo, porque a gente acabou fazendo com que o servidor hoje converse com todas as máquinas virtuais. As máquinas virtuais enxergam o servidor como uma outra máquina também. Então, quando você acessa, é transparente. Tá? A gente consegue fazer... aqui, ó. A gente consegue fazer SSH nas máquinas, elas conversam, a máquina host faz o backup de todas as máquinas virtuais automaticamente e sincroniza com a outra máquina que está fisicamente fora do mesmo prédio. Tá? Então, a gente tem esse negócio de backup, tipo, um backup fica lá no centro de computação onde a gente está fisicamente e o outro fica na DAC, sem a gente pôr as mãos. Tá? A ideia é evoluir isso. Hoje, tá, todos os servidores estão lá em produção, eles estão rodando todos esses... todas essas ferramentas, né, que a gente tem. Hoje é mais forte, a gente está rodando Java com JBoss e o sistema operacional que a gente adotou para estar colocando aqui nos nossos servidores está sendo um CentOS. Mas a gente já pegou uma máquina física, que era um HDzão mesmo lá, fizemos um ponto RAW dele, era uma máquina de 32 bits, inclusive, e colocamos ela para funcionar virtualizada. Está funcionando, é um Windows XP. Tá? Então, hoje a gente está pronto mesmo e está assim, tá bem fácil hoje. A gente consegue montar um servidor, copiar ele muito facilmente. Tá? Qualquer coisa, nossos contatos estão aqui. Muito obrigado, gente.